O DEVA11 anunciou sua quarta emissão de novas cotas e no vídeo de hoje vamos apresentar os principais pontos dessa emissão, entender sobre o fundo, o retrato atual dele e também falar sobre o histórico das últimas emissões. Então vamos agora para a tela do computador para que dessa forma você consiga entender de forma mais didática todas essas informações. Então vamos nessa! É importante deixar claro que o DEVA11 é um fundo de papel, investe predominantemente em dívidas imobiliárias, mas nos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Mas quer dizer que a carteira deles toda seja de CRIs? Não. E a gente vai ver isso na tela do retrato atual do fundo. A gente vai puxar um relatório gerencial para entender melhor sobre isso. E o fundo ele é gerido pela Devan Asset. Vamos nessa! No vídeo de hoje a gente vai entender o histórico das últimas emissões, o retrato atual do fundo, vou puxar um relatório gerencial com vocês e conversar um pouquinho sobre o fundo, como é que ele está hoje, a parte da alocação e também a gente vai falar as informações relevantes da quarta emissão de novas cotas. Vamos falar sobre database, volume de captação, períodos, cronograma, tudo aqui na prática com vocês. A gente vai puxar o cronograma com vocês, não se esqueçam disso. Então vamos nessa! O fundo ele tem um histórico de 3 emissões. Ele já tem 3 emissões, que é importante deixar claro. As últimas emissões dele, todas as 3, foram ofertas 476, voltada para investidores profissionais ou cotistas atuais do fundo. Na sua primeira emissão, o fundo ele captou 103 milhões de reais. E quando ele iniciou suas negociações na bolsa, é importante até relembrar sobre isso, ele teve uma variação positiva de 40%. Foi algo assim realmente que chamou muita atenção no mercado. Quando o fundo ele acabou de chegar, já teve uma variação positiva de 40%. Na sua segunda emissão, que também foi uma oferta 476, ele teve uma captação de 204 milhões. E na sua terceira emissão, que foi no início do ano, no início de 2021, foi finalizada a emissão em março e as cotas foram convertidas em abril, ele teve uma captação de aproximadamente, vamos falar assim, 330 milhões. Então o fundo hoje ele já se mostra com um patrimônio líquido de aproximadamente 630 milhões. E o fundo ele teve o seu início em agosto de 2020. Isso é um ponto muito importante porque o fundo ele não teve ainda um ano de vida, vamos dizer assim, e já está com um patrimônio robusto. E a gente vai entender agora, quando eu vou discutir o retrato atual do fundo, dentro do relatório gerencial. Vamos puxar aqui agora. Relatório gerencial Devan Recebíveis Imobiliários de março de 2021, que foi o último relatório gerencial dele. O código de negociação, o DEVA11. O relatório gerencial é uma fonte de informação muito importante é o melhor amigo do investidor de fundos imobiliários, porque nele você consegue acessar muito conteúdo. E aqui já dá para ver que ele mostra o regulamento, informe mensal, o site da Devan, fala até do Telegram, WhatsApp. Olha aqui quanto conteúdo importante. E aqui é a Devan Asset. No começo ele fala sobre os comentários do gestor, mas eu queria trazer para a aba da direita, que aqui ele fala dos objetivos do fundo, né? Que é investir em auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente o que o Matheus falou, certificados de recebíveis imobiliários. O público-alvo dele é investidores em geral. O início do fundo, como eu mencionei, foi em agosto de 2020, então o fundo ele não tem um ano de vida ainda e já vem com esse patrimônio líquido robusto de aproximadamente aqui, ó, 630 milhões de reais. Aí ele fala o prazo de duração, tipo, categoria, CNPJ, o código, ticker B3, quantidade de cotas e quantidade de cotistas, um fundo que já tem número relevante de 18 mil cotistas, gerido pela Devan Asset, administrado pela Vortex, taxa de administração de 0,2%, taxa de gestão 1%, taxa de performance 10% do QCD, 100% do CDI, e aqui algumas informações, como patrimônio líquido, cota patrimonial, guardem esse valor de 98,70, porque a gente vai falar no retrato do fundo, quando a gente falar sobre a quarta emissão do fundo. Valor de mercado já passa de 748. Então, vamos aqui mostrar um pouquinho sobre o fundo. Ele mostra que a distribuição de dividendos, o dividend yield, que muitos investidores ficam de olho nisso, mas é importante entender que não é porque um fundo ele paga bem que está tudo tranquilo. Tem que entender que naturalmente pode ter algum risco a mais, certo? É importante deixar bem claro isso. E o Devan, o DEVA11, ele tem uma característica mais high yield, onde ele naturalmente busca um maior retorno e por conta disso, o que ele tem? Ele tem um risco a mais. É importante deixar bem claro isso. A gente vai entrar na carteira dele para entender mais sobre isso. Mas aqui a gente vê o dividend yield das últimas distribuições. No ano ele tem 4,84, mas nos últimos 6 meses ele tem impressionantes 15,48%. Algo realmente que vem distribuindo bastante dividendo. E a gente precisa entender que o fundo ele é de CRI. Então ele distribui juros mais correção monetária. Então, como deu uma acelerada na correção monetária, tanto no IGPM, que nos últimos 12 meses aproximadamente está em 32%, ele distribuiu isso para os cotistas e também tem o IPCA que já está vindo forte. Então, vamos aqui passar agora para o relatório da Devan. Aqui mostra a linha de tempo das alocações dele
Então a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre o histórico das últimas emissões. Ele tinha acabado de finalizar uma emissão em março e já vem chamando essa quarta, que a gente vai falar todas as informações aqui. Então ele mostrou que no final de fevereiro o fundo estava 98% alocado, chegou a entrada de dinheiro, chegou a entrada de capital por conta da terceira emissão. Aqui vem a entrada de capital do direito de preferência, aí o fundo já estava menos alocado, naturalmente faz parte que o dinheiro entra e depois ele vai alocando aos poucos. Entrada de recursos no começo de março, e aí o fundo ele finalizou em março em 68%. O fundo, o comentário ele deixou bem claro que ele estava aquém dessas partes de alocações, ele não estava num tipo de alocação que era satisfatório para ele. Ele é um fundo, né, o DEVA, ele tem uma característica muito forte de quê? De trazer o capital, chamar as emissões e alocar de forma muito rápida, muito celery. E ele estava com a expectativa, né, de no final de abril ter alocado 90%. 94%, porque até dia 23 era 90% e no final de abril 94%. Só que o fundo, no final de abril, ele fez questão de enviar um fato relevante informando o quê? Informando que estava 100% alocado. Todos os recursos da última emissão, da terceira emissão, estavam alocados. Isso é um ponto importante porque ele quis dar uma mensagem para os cotistas. Ele quis dizer, ó, fiquem tranquilos, a gente alocou todos os recursos, tudo aquilo que a gente havia planejado, porque estava deixando bem claro que era uma expectativa de alocação, e mostrar assim, ó, a gente está chamando uma quarta emissão porque o nosso pipeline, a nossa destinação de recursos está quente. Então, se a gente está chamando uma quarta emissão, justifica-se, mostra que a gente tem onde alocar esses recursos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui a gente mostra a diversificação da carteira, mostra que as taxas ponderadas são altas, a inflação mais 10,46, o CDI 6,42, mostra realmente algo impressionante. Então, no retrato final de março, ele tinha 65% alocado em CRIs e 32% em caixa. Só que no final de abril, ele emitiu um fato relevante e falou, ó, nós alocamos tudo. E agora a gente já começa a visualizar aqui dentro do fundo, ele vem mudando um pouco o indexador. Tá indo um pouco mais do GPM, entrando mais no IPCA. Porque o IPCA, ele tem um retorno próximo, né? No final das contas, o IGPM e o IPCA eles sempre vão se encontrar e o IPCA ele tem uma volatilidade menor, muito menor quando comparado ao IGPM. E o que acontece? Isso traz operações mais saudáveis. Isso fica mais fácil de estar repassando aos devedores. Então, por isso, traz esse movimento do IGPM, saindo um pouco do IGPM e entrando no IPCA, certo? Aqui ele mostrou um pouco das regiões como um todo, como é que estão esse setor dos CRIs. Então, o fundo DEVA 11, ele tem uma característica muito forte de estar investindo no loteamento e multipropriedade. Quando o fundo ele iniciou, ele vinha com essa característica, mas agora ele vem trazendo um mix no portfólio com corporativo e shoppers. Eu acredito que isso é muito benéfico. Por quê? Porque dá um melhor mix para a carteira, né? Diminui um pouco esse risco dos CRIs de multipropriedade e loteamento, certo? Puxando aqui, ele é bem regionalizado, né? Tem São Paulo interior, São Paulo, Porto Seguro na Bahia, Gramado. Ele é bem diversificado no Brasil como um todo. Passando um pouquinho aqui, esse é o portfólio de CRIs. E o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é que ele não só tem CRIs em carteira, mas ele também tem alguns fundos imobiliários. Pouco relevante, mas tem, certo? Tem o MCCI, o Canip, o BTCR. Isso aqui representa, se eu não me engano, quando a gente passou ali, era 3% da carteira dele. Mas a gente tem que esperar o próximo relatório gerencial para entender como é que está a composição, porque ele informou que está 100% alocado os recursos. Então esse é o retrato atual do fundo. E agora a gente vai entender o quê? As informações gerais da quarta emissão. Tudo sobre a quarta emissão. Depois que vocês entenderam o histórico das últimas emissões, que eles vêm alocando capital de forma muito rápida, muito celery, então chama o capital, já aloca de forma rápida, e depois de saber o retrato atual do fundo, eles emitiram, é importante deixar claro que no final de março eles tinham 68% alocado, e eles falaram, nossa expectativa é no final de abril alocar 94% do capital, mas eles emitiram um fato relevante informando, nós alocamos tudo. Então, ó, nós alocamos tudo, fiquem tranquilos cotistas, nós conseguimos alocar de forma rápida o capital e a gente está chamando essa quarta emissão para dizer, ó, a gente tem onde alocar. A gente tem onde alocar esses recursos porque eles são muito rápidos na alocação. Então vamos nessa, quarta emissão. É um tipo de oferta como todas as outras, oferta restrita e CVM 476 voltada apenas para os atuais cotistas, tá? Apenas os atuais cotistas eles vão poder estar subscrevendo essas cotas. O volume da oferta, o objetivo de captação é de aproximadamente 375 milhões, mas ele pode estar adicionando, pode acionar um lote adicional de aproximadamente 75 milhões. Chegando à captação máxima
de 450 milhões de reais. Então, caso ele chegue nessa captação máxima, o que realmente, assim, das últimas emissões do DEVA, o DEVA ele conseguiu estar captando esse recurso, ele vai bater a marca emblemática de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, isso é uma marca emblemática no mercado, na indústria de fundos imobiliários. E um ponto muito importante, né? Uma observação forte, ele não vai ter nenhum ano de vida ainda. Então mostra que realmente o DEVA está chegando no mercado, vem forte, vem chamando mais uma emissão para bater a marca emblemática de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de patrimônio líquido, sem ter um ano de vida. Então vamos nessa. Captação mínima de aproximadamente 25 milhões, o que naturalmente vai ser muito simples, muito fácil para eles. O preço de subscrição vai ser de R$ 101,25, hoje é negociado no mercado aproximadamente 110, 113, e o preço de subscrição vai ter ali R$ 101,25. Ele vai ser emitido a cota a R$ 98,70, foi o valor que eu tinha falado para vocês, guardem ele, porque é o valor patrimonial. O valor patrimonial e o valor de emissão vai estar muito próximo, vai ser quase igual, certo? A taxa de distribuição vai ser R$ 2,55 e por isso o preço de subscrição vai ser R$ 101,25, é somando esse valor de R$ 98,70 e R$ 2,55. E eu queria deixar bem claro aqui para vocês, para dar um ponto positivo para essa emissão, a quarta emissão do DEVA 11. Essa taxa de distribuição representa 2,58 a taxa. Taxa baixa, parabéns, realmente a gente tem que dar o braço a torcer hoje para emissões como essa, emissões que têm baixa taxa de distribuição, porque isso não acaba somatizando para o cotista acaba não pagando taxas altas. Parabéns. E o fator de proporção alto de 59,48%. Então, de forma prática, para vocês entenderem, se você hoje tem 100 cotas, você vai ter direito a subscrever 59. Você vai ter direito a subscrever 59. Por quê, Matheus? Porque sempre aproxima para baixo. Ficar atento quanto a isso, certo? Em seguida, no cronograma, a gente tem a data base, que vai ser no dia 5/5 de 2021, certo? E depois a gente vai ter o período de preferência e o período de sobras. O período de preferência vai ser do dia 10/5 até o dia 20/5, com a data de liquidação no dia 21/5. E o período de sobras vai ser do dia 25/5 até o dia 31/5. E a data da liquidação vai ser no dia só 9/6. Importante deixar bem claro que nesse momento, no período de sobras, você também pode estar solicitando um montante adicional, que é como se fosse um pedido. Se sobrar algo aí, manda para cá. E é importante deixar claro que o quê? Cada corretora tem seu processo de subscrição. Eu não sei se muitas pessoas aqui estão na sua primeira vez de estar subscrevendo uma cota, se vão subscrever ou não. É importante deixar claro que no primeiro processo de subscrição pode ser um pouco mais chato, pode ser um pouco mais complexo. Mas depois que você entende como é que funciona, é super simples, super fácil. Para te dar uma informação, um exemplo, a XP e a Rico é de forma super simples, super fácil, dentro da plataforma mesmo. Você dá 2 cliques, coloca sua senha e fala, eu quero subscrever essas cotas. Agora tem outras corretoras que têm outro procedimento. A Clear mesmo é através de e-mails, entre outros. Então, nesse primeiro momento, você entendendo como é que funciona esse procedimento, todas as emissões é super simples e super fácil estar subscrevendo as cotas. E aqui eu trouxe o cronograma da oferta oficial. Eu trouxe lá do fato relevante deles. Então foi divulgado pelo administrador do fato relevante no dia 27/4. A data base, então. O que acontece? Os cotistas que estarão posicionados no dia 5/5, ou seja, dormindo a cota, fechou o mercado no dia 5/5, você está com cotas, você terá direito de participar de emissões, certo? Você terá direito de participar da quarta emissão de novas cotas. E a data base é realmente falar assim, quantas cotas você tinha nesse dia? Vai ser contabilizado através disso, perfeito? E depois vai ser o início do período de exercício de preferência, como eu havia comentado com vocês no dia 10/5, vai encerrar no dia 20/5 e no dia 21 vai ser a data da liquidação financeira. Então vai passar ali um robozinho na corretora e vai falar, puxar esse dinheiro aqui. Então é importante deixar claro, no dia 21/5, você que solicitou, você que quer subscrever cotas, não esqueça de deixar o dinheiro ali no dia 21/5, porque senão, se virar, vai pagar a multa. E período de sobras, quem pode participar do período de sobras? Quem solicitar o direito de preferência. Nesse momento vai ter um novo fator de proporção, certo? Vai ter um novo fator de proporção e as pessoas que tiverem direito participando do período de sobras, que vai ser do dia 25/5 até o dia 31, perfeito? E aí, no dia 9/6, vai ser a data da liquidação financeira. Antes disso, vai ter os resultados como um todo. No dia 2/6 vai ter a divulgação do comunicado do resultado sobre o rateio do montante adicional. Então, se você quiser solicitar mais cotas, vai ser no momento de sobras, através do montante adicional. E no dia 10/6 vai ser o encerramento da oferta. Então esse é o cronograma oficial da quarta emissão de novas cotas do DEVA 11. A gente comentou um pouquinho o histórico das últimas emissões, a gente falou do retrato atual do fundo e falou agora de todas as informações relevantes da quarta
emissão de novas cotas do DEVA 11. A gente vem vendo que o fundo ele vai provavelmente bater a marca emblemática ali de R$1 bilhão, porque ele está conseguindo captar os recursos, está conseguindo alocar de forma rápida, de forma célere, e é isso aí. Então deixa aqui embaixo se você já vai participar dessa emissão ou não do DEVA 11 e até o próximo vídeo.